O reflexo perdido. A redenção de um pai. Olá a todos. Bem-vindos ao nosso canal. Antes de mergulharmos nesta história que fará você questionar a própria vida, por favor, se inscreva para não perder nada. Deixe seu gostei se esta história tocar sua alma e, mais importante, compartilhe sua opinião nos comentários. O incessante som da buzina de um táxi impaciente chacoalhou Matias, trazendo-o de volta à sufocante realidade da movimentada Avenida Paulista, em São Paulo. Ele apertou o volante com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos, com o olhar fixo em uma cena que se desenrolava logo além da janela de seu carro. Lá estava ela, Sofia, esperando um carro, uma visão de um passado que ele havia tentado enterrar, mas ela não estava sozinha. 3 pequenos idênticos se agarravam às suas pernas, seus rostos réplicas em miniatura do dela. Os mesmos cachos castanhos indomáveis, os mesmos olhos verdes penetrantes, até mesmo o mesmo gesto nervoso de coçar a orelha que um deles, sem saber, imitava. 5 anos. 5 anos desde que ele a havia deixado, convencido de que sua florescente carreira nas finanças da Faria Lima não deixava espaço para o inesperado. Um choque puro e absoluto o percorreu. Não podia ser. Não eles. Mas quanto mais ele olhava para as crianças de 4 anos, mais inegável se tornava. Eram seus filhos, filhos que ele nem sequer sabia que existiam. O semáforo ficou verde, mas Matias permaneceu imóvel, um obstáculo humano em meio a uma sinfonia de buzinas irritadas. Sofia, antes radiante com seus vestidos de grife, agora parecia desgastada. Seus jeans desbotados e sua blusa simples contrastavam fortemente com a vida que ele lembrava. Seu cabelo, geralmente solto, estava preso em um prático rabo de cavalo, e àquela distância ele podia ver as sutis olheiras sob seus olhos, um cansaço que antes não existia. Uma das crianças puxou sua camisa, apontando para algo rua abaixo. Matias observou como Sofia se abaixava instintivamente, com aquele gesto familiar e carinhoso que ela sempre usava com as crianças. Era ela, sem dúvida, e aqueles eram seus filhos. Filhos que ele havia cruelmente descartado antes que tivessem sequer um nome. Você acha que Matias mereceu este golpe de realidade? Ou foi um chamado de atenção necessário? Deixe-nos seus comentários abaixo. A lembrança o atingiu como um soco físico. O preço da ambição. 5 anos atrás, naquele escritório estéril em Jardins, Sofia, com os olhos inchados e vermelhos, suas mãos tremendo enquanto segurava um envelope amarelo. Grávida de 2 meses, precisava falar com ele com urgência. Ele se lembrou de suas palavras, ditas com a precisão distante de um negociador corporativo. Palavras que agora tinham gosto de cinzas em sua boca. Sofia, você sabe que eu não posso ter um filho agora? Minha carreira está decolando, tenho negócios cruciais pela frente. Uma família não faz parte dos meus planos. Ele havia dito como se estivesse discutindo um contrato indesejado, evitando o olhar dela, mexendo em papéis em sua mesa, como se tivessem mais peso do que a mulher que ele supostamente amava. Mas Matias é nosso filho, nosso bebê. A voz dela havia falhado, transbordando de esperança desesperada. Não é meu filho se eu não escolhi tê-lo. As palavras tinham sido frias, afiadas, precisas. Você pode cuidar disso, Sofia. Existem clínicas, médicos discretos. Eu posso pagar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia se levantou lentamente. As lágrimas escorriam por seu rosto, e ela colocou o envelope na mesa. Eu pensei que você me amava, Matias. Pensei que éramos uma família, éramos um casal. É diferente. Ele assinou um cheque, empurrando-o para ela.
Isso deve cobrir todas as despesas. Sofia olhou para o cheque como se fosse algo vil. Depois, rasgou-o em pedaços minúsculos, espalhando-os pelo chão do escritório. Eu não quero seu dinheiro sujo, Matias, e também não quero você na minha vida. Nunca mais. Ela saiu furiosa, e ele não a tinha visto desde então, até hoje. Agora, ao ver aquelas 3 crianças brincando enquanto esperavam o Uber, Matias sentiu que algo se partia dentro de seu peito. Ela não havia cuidado de nada. Ela os havia criado sozinha por 5 anos. 3 filhos, trigêmeos. E ele não sabia de nada. O que você acha que acontecerá quando Matias tentar falar com Sofia? Ela o perdoará? Deixe suas previsões nos comentários. Uma decisão impulsiva. Outra buzina, desta vez mais alta, tirou Matias de seu tormento. Ele precisava ir, pensar, processar. Mas enquanto pisava no acelerador, viu Sofia olhar na direção do barulho. Por uma fração de segundo, seus olhos se encontraram através da janela do carro. O reconhecimento foi instantâneo. Sofia empalideceu, atraindo instintivamente os 3 meninos para mais perto. Um escudo protetor. Matias a viu sussurrar algo, provavelmente dizendo para ficarem parados. E então seus olhos buscaram desesperadamente ao redor, como se procurasse uma saída. Matias tomou uma decisão impulsiva. Acendeu as luzes de alerta e parou na lateral da rua, sabendo que corria o risco de uma multa. Não se importava. Ele tinha que falar com ela. Tinha que entender. 5 anos de silêncio terminaram naquele exato momento. Ele saiu do carro, com as pernas trêmulas, e caminhou em direção a ela. Sofia o viu se aproximar e instintivamente se colocou na frente das crianças. Um escudo humano. Um deles, aparentemente o mais corajoso, espiou por trás da perna da mãe e perguntou em voz alta: "Mamãe, quem é esse moço?" A pergunta inocente foi uma punhalada no coração de Matias. Aquele moço, ele era o pai daquela criança, dos 3, e não tinha ideia. Ninguém importante. Sofia respondeu rapidamente com a voz trêmula: "Voltem para trás de mim, crianças." Sofia. Matias parou a alguns metros, respeitando seu espaço. Ele podia ver o terror nela, seu instinto imediato de proteger as crianças dele. "Eu preciso falar com você." "Não temos nada para conversar." A resposta foi automática, mas Matias notou que ela checava nervosamente seu telefone, provavelmente para ver se o Uber chegava. "Eles são meus filhos." Não foi uma pergunta, mas uma afirmação óbvia, baseada na inegável semelhança. Sofia fechou os olhos por um segundo, como se estivesse reunindo forças. Quando os abriu, havia uma determinação feroz em suas profundezas. "Eles são meus filhos, e apenas meus. Você deixou isso bem claro 5 anos atrás." A verdade dolorosa. Uma das crianças, segurando um pequeno carrinho de brinquedo, soltou a mão de Sofia e deu alguns passos em direção a Matias. Ele tinha os mesmos olhos verdes que Matias via no espelho, a mesma covinha no queixo. "Olá!" disse o menino simplesmente, levantando o carro para mostrá-lo. "Olha o meu carro novo. A mamãe me comprou." Matias se ajoelhou para ficar na altura do menino. Seu coração batia tão forte que ele tinha certeza de que todos podiam ouvi-lo. "Esse é um carro muito bonito." "Qual é o seu nome?" "João", respondeu o menino com orgulho. "E esses são meus irmãos, Lucas e Pedro. Nós somos trigêmeos." "João, venha aqui agora." A voz de Sofia era urgente enquanto ela o procurava. "Trigêmeos!" repetiu Matias com a voz rouca. "Vocês nasceram todos juntos?" "Sim." Lucas, aparentemente o mais falante dos 3, se juntou à conversa, apesar de Sofia tentar contê-lo. "A mamãe diz que somos especiais porque somos 3 de uma só vez." Pedro, o mais tímido, ficou agarrado à perna de Sofia, apenas observando Matias com cautelosa curiosidade. Matias
Sentiu uma onda de emoção tão intensa que teve que segurar as lágrimas ali mesmo, na frente deles. Eles são lindos, Sofia, ele conseguiu dizer, levantando-se lentamente. Não faça isso, Matias. Não apareça aqui depois de 5 anos fingindo que se importa. A voz dela estava cheia de dor, mal disfarçada de raiva. Você tomou sua decisão. Nós tomamos a nossa. O telefone dela vibrou com uma notificação. O Uber havia chegado. Matias viu um carro cinza se aproximando e o pânico o invadiu. Ela ia embora e ele não sabia quando teria outra chance de vê-los. Deixe-me levá-los, ele disse rapidamente. Meu carro é mais seguro, mais espaçoso para as crianças. Nunca, Sofia respondeu de imediato. Crianças, vamos, nosso carro está aqui. Mas mamãe, aquele moço tem um carro bonito, disse João apontando para o BMW de Matias. É maior que o nosso. Nosso carro é perfeito, disse Sofia, pegando as pequenas mochilas do chão e dando uma para cada criança. Diga tchau para o senhor. Os 3 meninos acenaram inocentemente para Matias, completamente alheios à tensão entre os adultos. Matias retribuiu o aceno, observando cada detalhe dos pequenos rostos que eram cópias miniaturizadas do seu. Sofia, espere. Ele tentou pela última vez enquanto ela se dirigia ao Uber. Pelo menos me dê seu número. Eu preciso te explicar algumas coisas. Ela parou e se virou para ele uma última vez. Você não precisa explicar nada, Matias. E eu não preciso de nada de você. Nunca precisei. Mas eles são meus filhos. Ele insistiu com a voz mais alta do que pretendia. Eles são filhos de um homem que disse que não os queria, que ofereceu dinheiro para que nunca existissem. As palavras de Sofia foram como tiros precisos. Esse homem não era você, Matias. Ele não pôde responder, porque era exatamente isso que havia acontecido. E agora ele estava ali, 5 anos depois, querendo reivindicar uma paternidade que havia rejeitado, quando poderia ter feito a diferença. Mamãe, por que você está chorando? Lucas perguntou puxando a camisa dela. Só então Matias percebeu que as lágrimas escorriam pelo rosto de Sofia. Ela as enxugou rapidamente e forçou um sorriso para os filhos. Não estou chorando, querido. Só está ventando um pouco. Ela abriu a porta do Uber e começou a ajudar as crianças a entrarem. Cuidado com a cabeça, Pedro! Matias ficou em pé na calçada, vendo a mulher que uma vez amou ajudar 3 lindas crianças a entrarem em um carro. Crianças que eram metade dele, mas que ele nunca havia abraçado. Nunca havia visto dar os primeiros passos. Nunca havia ouvido dizer as primeiras palavras. Enquanto o carro se afastava, João encontrou uma fresta na janela e acenou para Matias mais uma vez. Tchau, moço bonito! Ele gritou, provocando um sorriso involuntário em Pedro e Lucas. Matias retribuiu o aceno até o carro desaparecer no trânsito. Depois, ficou ali, sozinho na calçada movimentada, sentindo o peso de 5 anos de arrependimento caindo sobre ele como uma avalanche. Ele tinha filhos, 3 meninos lindos, inteligentes e saudáveis. E ele estava perdendo cada dia de suas vidas por causa de sua própria covardia. Mas agora ele os havia encontrado e não ia deixar que escapassem de novo. Não importava o custo, não importava quanto tempo Sofia levasse para perdoá-lo. Ele ia reivindicar a família que havia jogado fora por puro egoísmo. O que você faria se estivesse no lugar de Matias? Tentaria recuperá-los ou respeitaria a decisão de Sofia? Comente abaixo. Um propósito renovado. Matias voltou para seu carro com uma determinação que não sentia há anos. Ele tinha muito trabalho pela frente, muitos erros a corrigir. Mas pela primeira vez em 5 anos, ele tinha um propósito real na vida. Tinha uma razão para ser um homem melhor do que havia sido. Os meninos o haviam cumprimentado, haviam sorrido, e isso significava que ainda havia esperança. Ele voltou para seu carro, ainda tremendo.
Sua primeira reação foi ligar para Marcos, seu motorista particular, e dizer para cancelar todos os seus compromissos do dia. Ele não conseguia pensar em nada além daqueles 3 rostos idênticos acenando para ele através da janela do Uber. Ele precisava descobrir onde Sofia morava, como ela vivia, se as crianças estavam bem. Precisava saber tudo o que havia perdido nos últimos 5 anos. Ele esperou o trânsito diminuir um pouco e começou a seguir o carro cinza à distância. Não é perseguição, ele disse a si mesmo. É só um pai tentando conhecer seus filhos. O motorista do Uber virou em uma rua lateral e depois virou à esquerda em direção a um bairro na zona oeste de São Paulo. Matias manteve uma distância segura, seu coração batendo a cada quadra que passavam. A viagem durou quase 40 minutos no intenso trânsito de São Paulo. Matias observou como o Uber parava em uma rua estreita na região de Pinheiros, muito diferente das mansões de luxo onde ele costumava residir. As casas eram simples, pequenas, algumas com portões de ferro pintados de cores vivas. Crianças brincavam na calçada, enquanto mulheres conversavam em suas portas. Ele estacionou a 2 quadras e voltou a pé, disfarçando-se atrás de uma banca de jornal. Ele viu Sofia descer do carro com as 3 crianças, cada uma carregando uma pequena mochila. Eles caminharam até uma casa térrea com um portão azul e uma pequena varanda na frente. Sofia abriu o portão com uma chave e os 4 entraram. Era uma casa modesta, mas parecia bem cuidada, com pequenos vasos de plantas na janela. Matias observou por alguns minutos, tentando assimilar a realidade. Seus filhos viviam ali, naquela casa simples, sem luxos, provavelmente sem os recursos que ele poderia ter oferecido se soubesse que eles existiam. Ele sentiu uma mistura de culpa e curiosidade que o deixou fisicamente doente. Ele voltou para seu carro e ligou para seu detetive particular, Roberto Pereira, um ex-policial que o havia ajudado com alguns assuntos delicados da empresa. Roberto, eu preciso de informações sobre alguém. É urgente e confidencial. Claro, Dr. Matias, me dê os detalhes. Sofia Collins. Ela deve ter uns 30 anos agora. Preciso saber onde ela trabalha, a situação financeira dela, com quem ela mora. Tudo. Matias hesitou antes de continuar. E ela tem 3 filhos. Eu quero saber sobre eles também. Entendido. Para quando você precisa disso? Para ontem? Roberto riu do outro lado da linha. Eu vou ver o que consigo para amanhã de manhã. Eu te envio por e-mail. Matias desligou e dirigiu de volta para o escritório no piloto automático. Quando ele chegou, sua secretária, Juliana, o recebeu com uma lista de ligações perdidas e reuniões adiadas. Mas ele mal a ouviu. Ele se trancou em seu escritório e olhou pela janela panorâmica que dava para a cidade. Em algum lugar, seus filhos viviam uma vida que ele não conhecia. Qual parte da história te impactou mais até agora? Deixe-nos saber nos comentários. A noite mais longa. A noite foi a mais longa da vida de Matias. Ele revirou cada gaveta de seu apartamento, procurando algo que lhe lembrasse seu tempo com Sofia. Encontrou algumas fotos antigas escondidas em uma caixa no armário. Sofia sorrindo em uma viagem que fizeram para a Serra da Mantiqueira. Sofia em seu 25º aniversário. Linda com um vestido vermelho que ele havia comprado para ela. Sofia dormindo em sua cama em uma manhã de domingo. Como ele pôde ter jogado tudo fora? Como ele pôde ter sido tão cego, tão egoísta? Ele se lembrou perfeitamente do que pensava naquele dia, 5 anos atrás. A empresa estava crescendo. Ele tinha acabado de fechar um negócio de milhões. A vida era exatamente como ele havia planejado. Uma gravidez não planejada parecia um obstáculo, um desvio do roteiro perfeito que ele havia escrito para si mesmo. Agora, olhando para as fotos, ele percebeu o quanto havia perdido. Não apenas seus filhos, mas a única mulher que realmente havia amado. Sofia sempre foi diferente de suas outras namoradas. Ela não se impressionava com seu dinheiro.
Não queria joias caras ou viagens extravagantes. Ela queria atenção, longas conversas, planos para o futuro. Ela queria uma família. Na manhã seguinte, Matias mal conseguiu tomar café da manhã. Ele continuava checando seu telefone a cada 5 minutos, até que finalmente Roberto enviou o relatório por e-mail. Ele abriu o arquivo com as mãos trêmulas. Sofia Collins, 30 anos. Trabalha como professora auxiliar em uma escola primária local. Salário de $1.800 por mês. Mora sozinha com 3 filhos, João, Lucas e Pedro Collins. Pai não consta nas certidões de nascimento. Sem histórico de relacionamentos sérios nos últimos anos. Matias leu o relatório 3 vezes antes de conseguir processar todas as informações. $1.800 por mês para sustentar 3 crianças. Como ela se virou? O relatório continuava com detalhes que partiram seu coração. Histórico médico. Pedro nasceu com um leve problema respiratório. Precisou de alguns dias na UTI. Sofia acumulou uma dívida de $12.000 no hospital, que ela tem pago em parcelas de $200 por mês por 2 anos. João quebrou o braço no ano passado em um acidente doméstico, mais $3.000 em despesas médicas. Familiares próximos? Nenhum. Os pais dela faleceram quando ela tinha 25 anos. Matias teve que parar de ler. Os pais de Sofia haviam morrido pouco depois de ele a ter abandonado. Ela passou pela gravidez sozinha. Criou 3 bebês sozinha. Enterrou os pais sozinha. E ele não sabia de nada disso. O relatório também mencionava que Sofia tinha um diploma em pedagogia, que ela nunca conseguiu usar totalmente, porque não tinha com quem deixar as crianças para trabalhar em tempo integral. Ela fazia alguns trabalhos autônomos à noite, depois que as crianças dormiam, para complementar a renda. Dava aulas particulares de inglês nos fins de semana por R$20 a hora. Matias se levantou de sua cadeira e foi para a janela. Lá embaixo, o trânsito fluía normalmente. As pessoas iam e vinham com suas vidas organizadas. Ele sempre se considerou uma pessoa de sucesso. Mas naquele momento, ele se sentiu o maior fracasso do mundo. Enquanto ele acumulava milhões, a mãe de seus filhos lutava para pagar as contas de luz. Ele pegou o telefone e ligou para seu advogado, o Dr. Henrique Guimarães. Henrique, eu preciso falar sobre o reconhecimento de paternidade. Claro, Matias. Algum problema com herdeiros na empresa? Não, eu tenho 3 filhos, trigêmeos de 4 anos. Eu nunca soube que eles existiam. Do outro lado da linha, houve um silêncio prolongado. Matias, isso é muito sério. Se você tem filhos, eles têm direitos garantidos por lei. Pensão alimentícia, herança, plano de saúde. Eu sei. Eu quero fazer tudo certo, mas primeiro eu preciso falar com a mãe deles. Matias, eu recomendo cautela. Casos de reconhecimento tardio podem levar a conflitos familiares complexos. A mulher pode interpretar isso como uma invasão. Matias desligou mais confuso do que antes. Legalmente, ele tinha direitos e deveres, mas emocionalmente a situação era um campo minado. Sofia havia deixado claro que não queria nada dele. Mas e as crianças? Eles não tinham culpa das decisões dos adultos. O que você pensa da reação de Matias ao descobrir a verdade sobre a vida de Sofia? Você acha que seu remorso é genuíno? Conte-nos sua opinião nos comentários. Um encontro na escola. Na quinta-feira seguinte, Matias tomou uma decisão. Ele descobriu em qual escola as crianças estudavam e onde Sofia trabalhava. Era uma pequena escola local com um parquinho simples e salas de aula coloridas. Ele estacionou do outro lado da rua durante o recreio e viu as crianças saírem para brincar. João, Lucas e Pedro estavam no meio de um grupo de crianças de sua idade, rindo e correndo atrás de uma bola. Matias sentiu seu peito se apertar ao ver a alegria natural deles, a forma como interagiam com os colegas.
Eram crianças felizes, bem adaptadas, claramente amadas. Sofia estava fazendo um trabalho incrível sozinha. Foi então que ele viu Sofia sair de uma das salas com um grupo de crianças menores. Ela usava um avental colorido e cantava uma canção infantil que fazia todas as crianças rirem. Era a mesma mulher carinhosa que ele havia conhecido, mas agora ele via uma força maternal nela que não existia antes. Um dos meninos, Lucas, correu até ela gritando: "Mamãe! Mamãe!" e se jogou em seus braços. Sofia o levantou e lhe deu um beijo estalado na bochecha, provocando uma risadinha. João e Pedro também se aproximaram, e por alguns minutos Matias viu sua família reunida, sem saber que estavam sendo observados. Foi então que Sofia olhou na direção de seu carro. Mesmo com as janelas escurecidas, ela o reconheceu imediatamente. Matias a viu empalidecer, e ela sussurrou algo para as crianças que imediatamente pararam de brincar e também olharam para ele. Sofia entregou Lucas a uma colega e caminhou decidida em direção ao carro. Matias abaixou a janela, preparando-se para o confronto. "O que você está fazendo aqui, Matias?" A voz dela era controlada, mas ele podia ver a fúria em seus olhos. Eu queria vê-los brincar. "Eles são lindos, Sofia. Você não pode simplesmente aparecer na escola deles. As pessoas farão perguntas." "Que tipo de perguntas?" "Perguntas que eu não quero responder." Sofia olhou rapidamente para trás, checando se alguém estava ouvindo. "Eles não sabem quem você é, Matias, e eu pretendo que continue assim. Mas eu sou o pai deles. Um pai é alguém que os cria, que acorda no meio da noite quando eles têm febre, que trabalha para comprar comida para eles." A voz dela estava ficando mais alta. "Você é apenas o homem que forneceu o material genético?" As palavras foram como tapas na cara. Matias sabia que merecia cada uma delas, mas ainda assim doeram profundamente. "Sofia, eu sei que eu cometi erros." "Erros?" Ela soltou uma risada amarga. "Matias, você me ofereceu dinheiro para me livrar de nossos filhos. Isso não é um erro. Isso é crueldade." Algumas mães que estavam pegando seus filhos começaram a olhar na direção deles. Sofia percebeu e baixou a voz. "Vá embora, Matias, e não apareça mais por aqui. Se você aparecer novamente na escola, eu vou chamar a polícia." "Eu só quero conhecer meus filhos." "Seus filhos?" Sofia se aproximou mais do carro. "Quer saber como o Pedro passou 3 dias na UTI quando nasceu e eu não sabia se ele sobreviveria? Quer saber como o João chorou a noite toda quando quebrou o braço e eu não tinha dinheiro para um médico particular? Quer saber como o Lucas me pergunta todos os dias por que ele não tem um pai como os colegas da escola?" Cada palavra foi uma punhalada no coração de Matias. Ele quis dizer que não sabia de nada disso, que se soubesse, teria ajudado. Mas sabia que as desculpas soavam vazias depois de 5 anos. "Sofia, me deixe pelo menos ajudar. Você precisa..." "Nós não precisamos de nada de você." Ela o interrompeu com firmeza. "Nós construímos nossas vidas sem você. Nós somos felizes sem você e continuaremos a ser." Sofia se afastou do carro e voltou para onde as crianças estavam. Matias a viu falar rapidamente com a colega, provavelmente explicando a situação. Depois, ela pegou seus 3 filhos pelas mãos e eles entraram na escola. Matias ficou ali por mais alguns minutos, olhando para a escola onde seus filhos estudavam e cresciam sem ele. Era um prédio simples, mas cheio de amor e cuidado. As paredes tinham desenhos coloridos feitos pelas crianças. O parquinho tinha brinquedos consertados, mas funcionais. Era um lugar onde as crianças eram felizes. Quando ele foi embora de lá, Matias tinha certeza de uma coisa: ele não desistiria. Sofia poderia estar certa em muitas coisas, mas estava errada em uma. Ele não era apenas o homem que forneceu o material genético, ele era o pai daqueles meninos. E pais de verdade não desistem.
Mesmo quando a situação parecia impossível, ele ia encontrar uma maneira de fazer parte da vida de seus filhos. Mesmo que isso significasse primeiro ganhar o perdão da mulher que ele mais havia machucado na vida. O que você acha que Matias vai fazer agora? Deixe seus comentários abaixo. Verdade revelada. Matias passou os dias seguintes obcecado com os detalhes do relatório. Ele não conseguia parar de pensar em como Sofia havia enfrentado tudo sozinha. Cada número ali representava uma noite sem dormir, uma conta atrasada, uma lágrima escondida para não preocupar as crianças. Ele decidiu que precisava entender completamente o que havia acontecido nos últimos 5 anos, cada sacrifício que ela havia feito. Roberto havia conseguido mais informações através dos vizinhos e colegas de Sofia. A história completa era ainda mais devastadora do que Matias imaginava. Depois que ele a rejeitou, Sofia havia voltado para a casa de seus pais em Campinas. Os pais dela, inicialmente chocados com a gravidez e o abandono, acabaram apoiando a filha quando souberam que eram trigêmeos. A mãe dela, Dona Laura, trabalhou até Sofia ter 8 meses de gravidez para economizar dinheiro para o parto. Roberto tinha lhe contado por telefone. O pai, seu Jorge, fazia trabalhos de pedreiro nos fins de semana. Eles até venderam a televisão para comprar os berços dos bebês. Matias engoliu em seco. Enquanto ele celebrava contratos milionários, uma família inteira se sacrificava para se preparar para a chegada de seus filhos. Roberto continuou. A gravidez foi difícil. Sofia teve que fazer repouso nos últimos 2 meses. Os pais dela se revezavam para cuidar dela e trabalhar. Dona Laura chegou a desmaiar 2 vezes no trabalho de tanto estresse. A imagem de uma senhora desmaiando de exaustão para cuidar de sua filha grávida deu náuseas em Matias. Ele poderia ter evitado todo aquele sofrimento com uma simples ligação. Uma simples, eu mudei de ideia. Os bebês nasceram de cesariana de emergência. O Pedro estava com o cordão umbilical enrolado no pescoço. Ele ficou internado por 15 dias. Roberto fez uma pausa. Sofia não saiu do hospital nenhum dia. Dormiu em uma cadeira ao lado da incubadora. Matias fechou os olhos, tentando imaginar Sofia, sozinha e aterrorizada, velando por um bebê que lutava para sobreviver. Ele deveria ter estado lá, deveria ter segurado a mão dela, compartilhado o medo, celebrado juntos quando Pedro finalmente teve alta. E depois? Matias perguntou, embora já soubesse que a história só iria piorar. Os primeiros meses foram os mais difíceis. 3 bebês acordando em horários diferentes, fraldas, leite especial, porque o Pedro tinha refluxo. Dona Laura e seu Jorge se revezavam nos cuidados, mas eles já não eram jovens. Dona Laura tinha diabetes e hipertensão. O estresse a estava matando. Matias se lembrou da foto que havia visto no relatório. Dona Laura era uma senhora pequena, doce e sorridente, que provavelmente pesava menos do que qualquer um dos trigêmeos hoje em dia. Como ela se virou para cuidar de 3 bebês? Foi então que os pais dela morreram? Matias perguntou. Sim, um acidente de carro na rodovia. Eles voltavam de uma consulta médica para Dona Laura quando um caminhão perdeu os freios. Morte instantânea para os 2. O silêncio que se seguiu foi pesado. Matias tentou imaginar Sofia recebendo a notícia. 25 anos, mãe solteira de 3 bebês de 6 meses completamente sozinha no mundo. Como ela se virou depois disso? Quase não se virou. Os vizinhos dizem que ela não saiu de casa por 3 meses, só chorava. As crianças choravam. Ela chorava com eles. Foi a dona Fátima, a vizinha de baixo, quem salvou a situação. Roberto continuou contando como a vizinha idosa havia praticamente adotado Sofia e as crianças. Levava comida todos os dias, ajudava com as crianças, ensinou Sofia a administrar as finanças da casa. Foi a dona Fátima quem convenceu Sofia a voltar a estudar e a obter seu diploma em pedagogia à distância. Ela estudava no meio da noite, depois de colocar os 3 para dormir. Fez a faculdade toda daquele jeito. 4 anos dormindo 3 horas por noite.
Matias sentiu uma onda de admiração e culpa que quase o derrubou. Enquanto Sofia estudava no meio da noite para dar aos filhos um futuro melhor, ele estava em festas de negócios, viajando pelo mundo, vivendo uma vida de solteiro irresponsável. E o trabalho? Ela conseguiu o emprego na escola quando as crianças fizeram 3 anos e puderam ir para a creche. Mas o salário não cobria tudo. Ela dá aulas particulares à noite, faz trabalhos de digitação, vende doces nos fins de semana. O relatório também mencionava os detalhes médicos que partiam o coração de Matias. João havia quebrado o braço ao cair de uma árvore no quintal. Sofia não tinha plano de saúde, então o levou para a emergência pública. Eles esperaram 6 horas para serem atendidos, João chorando de dor o tempo todo. Ela fez um empréstimo com agiotas para pagar o gesso particular, disse Roberto. Pagou 5% de juros ao mês por 1 ano. Matias teve que se levantar e andar pela sala. Agiotas. Sofia havia se endividado com agiotas para tratar seu filho. Um filho que ele poderia ter levado para o melhor hospital de São Paulo com os melhores médicos sem esperar nem 5 minutos. Lucas teve pneumonia no ano anterior. Sofia havia faltado ao trabalho por 2 semanas para cuidar dele, perdendo seu salário nesses dias. Ela teve que vender o telefone para comprar os remédios que o plano de saúde básico não cobria. Pedro, o mais sensível dos 3, havia passado por algumas crises de ansiedade quando começou a escola. Sofia não tinha dinheiro para um psicólogo particular, então aprendeu técnicas de relaxamento por conta própria através de vídeos online. Passou meses acordando no meio da noite para acalmar os pesadelos do filho. Tem mais uma coisa, Roberto disse com hesitação, sobre a vida amorosa dela. Que vida amorosa? Ela namorou um rapaz por alguns meses no ano passado, um professor na escola onde ela trabalha. Parecia sério. As crianças gostavam dele. Matias sentiu uma pontada de ciúmes irracionais. O que aconteceu? Ele a pediu em casamento, ela disse que não. Por quê? Segundo a dona Fátima, ela disse que não podia se permitir voltar a confiar em um homem, que os filhos dela já tinham sofrido demais com o abandono. As palavras foram como socos no estômago de Matias. Sofia havia encontrado alguém que a amava, que queria se casar com ela, que aceitava as crianças, e ela havia recusado por medo de que acontecesse a mesma coisa que aconteceu com ele. A rejeição dele havia deixado cicatrizes tão profundas que ela já não podia confiar em ninguém. Matias, você tem certeza de que quer se envolver? Perguntou Roberto. Essa mulher construiu uma vida sem você. Talvez seja melhor deixar as coisas como estão. Eu não posso. Eles são meus filhos. Mas eles foram filhos dela por 5 anos. Você é um estranho para eles. Matias desligou confuso e emocionalmente abalado. Roberto estava certo em parte. Ele era um estranho para seus próprios filhos, mas isso significava que ele deveria continuar sendo um novo plano. Naquela noite, Matias foi ao bairro onde Sofia morava, não para incomodá-la, mas apenas para entender melhor como era a vida deles. Ele estacionou na praça próxima e observou o movimento. Era um bairro de classe trabalhadora, gente simples que lutava todos os dias para sobreviver. Ele viu pais voltando do trabalho de ônibus, crianças brincando na rua, mulheres conversando nas calçadas. Era tão diferente do mundo onde ele vivia. Na comunidade fechada onde ele morava, as pessoas mal se cumprimentavam. Ali havia comunidade, vida, uma conexão real entre as pessoas. Foi então que ele viu Sofia chegar da escola com os 3 meninos. Eles conversavam animadamente, João contando algo que fazia os irmãos rirem. Sofia carregava uma sacola de compras em uma mão e uma das mochilas das crianças na outra. Ela parecia cansada, mas sorria para as histórias do filho. Matias observou como eles pararam na casa de Dona Fátima, a vizinha que Roberto havia mencionado. A idosa estava regando plantas na varanda e acenou para eles. Lucas correu para abraçá-la, seguido pelos irmãos. Dona Fátima deu um beijo em cada um e lhes entregou doces.
Como foi a escola hoje, meus netinhos? Matias podia ouvi-la perguntar. Tia Fátima, eu fiz um desenho da nossa família. Pedro mostrou com orgulho uma folha de papel. Matias sentiu seu coração doer. Na família de seu filho, ele não existia. Eram apenas Sofia e os 3 meninos. Uma família completa sem ele. Mamãe, eu posso mostrar meu desenho para a tia Fátima? Lucas perguntou. Claro, querido! Matias viu Lucas correr para pegar algo dentro de casa. Ele voltou com um desenho colorido e o mostrou para Dona Fátima. Mesmo à distância, Matias podia distinguir 4 figuras. Uma mulher alta com cabelos longos e 3 crianças pequenas. Não havia um pai no desenho. Que família mais linda você tem, disse Dona Fátima, abraçando Lucas. A mamãe é a melhor mamãe do mundo, declarou João solenemente. Com certeza ela é. Dona Fátima concordou, acariciando o cabelo dele. Matias observou aquela cena de amor e cumplicidade e sentiu que estava invadindo algo sagrado. Aquelas pessoas haviam construído uma família baseada no amor real, na presença constante, no cuidado diário. Ele era apenas um intruso tentando reivindicar um lugar que nunca havia ocupado. Quando eles entraram, Matias ficou por mais alguns minutos na praça. Ele observou outras famílias passando, crianças brincando. A vida simples e honesta daquele bairro. Foi ali que seus filhos estavam aprendendo valores, crescendo com dignidade, construindo memórias felizes. Mas também foi ali que Sofia se levantava todas as noites, preocupada com as contas. Trabalhava até tarde para complementar a renda. Chorava em segredo quando pensava que não podia dar aos filhos tudo o que eles mereciam. Matias voltou para casa com mais perguntas do que respostas. Ele tinha o direito de interromper aquela vida organizada? Ele tinha o direito de confundir as crianças, de arruinar a estabilidade emocional que Sofia havia construído com tanto sacrifício? Mas também ele tinha o direito de conhecer seus filhos, e eles tinham o direito de conhecer o pai. Mesmo que ele fosse imperfeito, mesmo que ele tivesse chegado tarde demais. Na manhã seguinte, Matias tomou uma decisão. Ele não iria forçar uma aproximação. Ele não apareceria novamente na escola. Nem incomodaria Sofia no trabalho. Mas ele também não desistiria. Ele ia encontrar uma maneira de provar que havia mudado. Que ele podia ser o pai que seus filhos mereciam. Ele começou transferindo dinheiro anonimamente para a conta de Sofia. Não muito para não levantar suspeitas, mas o suficiente para cobrir algumas de suas contas atrasadas. Ele pagou a dívida dos agiotas através de um advogado sem mencionar seu nome. Ele contratou Roberto para descobrir quais eram os sonhos das crianças. João queria um conjunto de Lego. Lucas sonhava com uma bicicleta. Pedro gostava de livros de dinossauros. Matias comprou tudo e pediu a Roberto para entregá-los anonimamente, como se fosse um presente de alguma ação social da escola. Não eram gestos que compensariam 5 anos de ausência. Não eram gestos que o fariam um pai de verdade. Mas eram os primeiros passos de um homem que estava aprendendo que ser pai não começa com direitos, mas com responsabilidades. E pela primeira vez em 5 anos, Matias dormiu pensando não no que ele queria ganhar, mas no que ele podia dar. Não no que ele merecia, mas no que seus filhos precisavam. Era um pequeno começo, mas era um começo. Um encontro inesperado. 3 semanas se passaram desde que Matias começou a ajudar anonimamente. Sofia havia recebido os presentes para as crianças através da escola, que alegou ser uma doação de uma empresa parceira. Matias observou de longe, através dos relatórios de Roberto, como as vidas deles melhoravam lentamente. As contas atrasadas estavam sendo pagas. As crianças haviam recebido os brinquedos que tanto queriam e Sofia parecia um pouco menos cansada. Mas Matias queria mais.
Ele queria conhecer a personalidade de cada criança. Queria saber como eles riam, do que tinham medo, quais eram suas comidas favoritas. Ele queria fazer parte da vida deles de verdade. Não apenas um benfeitor invisível que enviava dinheiro. Foi a dona Fátima quem, sem saber, deu a Matias a oportunidade que ele precisava. Roberto havia descoberto que a idosa estava organizando uma festa junina na praça do bairro para arrecadar fundos para reformar o parquinho infantil. Sofia e as crianças sempre participavam, ajudando com as decorações e vendendo doces caseiros. É a festa mais importante do ano para eles, explicou Roberto por telefone. As crianças têm ensaiado a dança tradicional por 2 semanas. Sofia está fazendo doce de leite para vender. Matias viu uma oportunidade de se aproximar sem parecer intrusivo. Ele pediu a Roberto para descobrir que tipo de ajuda a festa precisava e se ofereceu para patrocinar anonimamente alguns dos custos. Mas desta vez ele queria entregar pessoalmente. No sábado da festa, Matias se vestiu com roupas simples e foi para a praça. O lugar estava transformado com bandeirinhas coloridas, barracas de comida e um pequeno palco onde tocava uma banda de música folclórica. Crianças corriam por toda parte, vestidas com trajes tradicionais. Adultos conversavam animadamente e o cheiro de pipoca e algodão doce flutuava no ar. Matias circulou discretamente entre as pessoas procurando por Sofia e as crianças. Ele os encontrou na barraca de doces, onde Sofia organizava bandejas de doce de leite, enquanto os 3 pequenos ajudavam a colocar os doces em potinhos de papel. Todos usavam trajes xadrez combinando, e Matias sentiu seu coração se partir ao ver o quanto eles pareciam uma família perfeita. Mamãe, posso pegar um doce? Lucas perguntou com aquele olhar suplicante que só as crianças conseguem dar. Depois da apresentação, querido, agora você tem que ensaiar mais uma vez. Sofia respondeu, beijando a testa dele. Matias se aproximou da barraca, fingindo estar interessado nos doces. Boa tarde. Quanto custa cada doce? Sofia levantou a cabeça e, quando o reconheceu, ficou pálida. Matias, o que você está fazendo aqui? Eu vim conhecer a festa do bairro. Ouvi dizer que é tradicional. Você não mora aqui. Não tem motivo para estar aqui. A voz dela era controlada, mas Matias podia ver o pânico em seus olhos. Mamãe, quem é esse moço? João perguntou, olhando para Matias com curiosidade. É um conhecido da mamãe. Sofia respondeu rapidamente. Crianças, vão brincar um pouco. A dança só começa em 1 hora. Os 3 correram em direção a outros amigos, e Sofia se virou para Matias com uma expressão séria. Você prometeu que não me incomodaria. Eu não estou incomodando. Eu só vim para aproveitar a festa como qualquer outra pessoa. Matias, por favor, eles são felizes, despreocupados. Não estrague isso. Antes que Matias pudesse responder, a dona Fátima se aproximou da barraca. Era uma idosa pequena e alegre de uns 70 anos que irradiava bondade. Sofia, querida, o doce de leite está com uma cara deliciosa. E quem é este jovem tão bonito? Matias estendeu a mão. Henrique Guimarães, muito prazer. Sara Guimarães, sou a vizinha desta moça aqui. Ela acariciou o rosto de Sofia. Você é novo no bairro? Não. Eu vim visitar a festa. Ouvi dizer que é muito boa, a melhor festa junina da região, disse Dona Fátima com orgulho. E os netinhos da Sofia vão se apresentar na dança. Eles são os mais lindos. Netinhos? Matias perguntou, fingindo não entender. Ah, não são meus netos de sangue, mas de coração. Eu ajudei a criar esses meninos desde que eram bebês. Eles são como filhos para mim. Matias sentiu uma onda de gratidão por aquela senhora que havia cuidado de sua família quando ele não estava lá. Deve ser muito especial ter ajudado a criá-los. Foi a maior bênção da minha vida. Dona Fátima respondeu emocionada. Quando os pais da Sofia morreram, eu pensei que não conseguiríamos. Mas olha como eles cresceram. Saudáveis, inteligentes, bem educados.
Tia Fátima não precisa contar isso para ele, interveio Sofia, claramente desconfortável. Por que não, querida? Você tem que ter orgulho de tudo o que conquistou sozinha. Matias observou Sofia, que estava vermelha de vergonha. Ele entendeu que ela não gostava de falar das dificuldades, provavelmente para proteger os filhos de qualquer sentimento de pena ou caridade. Eu posso comprar uma bandeja inteira de doce de leite? Matias perguntou, tentando mudar de assunto. Claro, elas custam 2 por 1. Sofia respondeu, assumindo automaticamente um tom profissional. Matias tirou uma nota de 50. Eu vou levar a bandeja inteira. É muito mais do que o preço. Considerem uma contribuição para a festa. Ele entregou o dinheiro e pegou a bandeja. Eu vou distribuir para as crianças. Antes que Sofia pudesse protestar, Matias já estava se afastando com o doce de leite. Ele caminhou para onde um grupo de crianças estava brincando e começou a distribuir os doces. Em segundos, ele estava cercado por uma pequena multidão de pequenos agradecidos. Foi então que João se aproximou correndo. Moço, tem doce de leite para a gente também? Claro que sim, Matias respondeu, abaixando-se na altura dele. Vocês vão se apresentar hoje? Sim, nós ensaiamos a dança todas as semanas, Lucas disse, chegando com Pedro. Eu sou o noivo da dança, João anunciou com orgulho. E eu danço com a Maria, Lucas acrescentou. Pedro, sempre mais tímido, ficou em silêncio, mas assentiu quando Matias lhe ofereceu um doce. E você, Pedro, também dança? Ele é tímido, João explicou pelo irmão, mas dança super bem. Matias sentiu uma conexão imediata com Pedro. Ele reconheceu a timidez porque ele mesmo havia sido assim quando criança. Sabe de uma coisa, Pedro? Eu também era tímido quando era pequeno, mas depois descobri que quando você faz algo que você gosta, a timidez vai embora. Pedro olhou para ele com interesse. É mesmo? É mesmo, e eu tenho certeza que você vai ser o melhor dançarino da apresentação. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Pedro e Matias sentiu como se tivesse ganhado um prêmio. Moço, você quer ver nossos passos? Lucas perguntou empolgado. Eu adoraria. Os 3 meninos começaram a mostrar alguns dos passos de dança ali mesmo, no meio da praça. Matias riu de sua desajeitada, aplaudiu seus acertos e por alguns minutos ele se esqueceu completamente da situação complicada. Eles eram apenas um pai brincando com seus filhos. Olha, mamãe, o moço está vendo nossos passos! João gritou quando viu Sofia se aproximando. Crianças, parem de incomodar o moço! Ela disse com a voz tensa. Eles não estão me incomodando, eles são crianças incríveis, Matias respondeu sinceramente. Mamãe, posso mostrar o passo de equilíbrio para ele? Lucas perguntou. Não, Lucas, o moço precisa ir agora. Matias viu a decepção nos rostos das crianças e sentiu seu peito se apertar. Tudo bem, crianças. A mamãe de vocês está certa, mas eu prometo que vou assistir à apresentação de vocês. Você promete mesmo? Pedro perguntou, falando diretamente com Matias pela primeira vez. Eu prometo. Sofia pegou os 3 pela mão e os levou de volta para a barraca. Matias os viu se afastarem, com o coração partido. Ele havia gostado tanto de conversar com seus filhos, de vê-los sorrir para ele, de ser aceito naturalmente por eles. 1 hora depois, quando a apresentação de dança começou, Matias estava no meio do público. Ele procurou por Sofia e a viu na primeira fila, gravando tudo com o celular, seu rosto radiante de orgulho maternal. Quando as crianças apareceram no palco, Matias sentiu uma emoção que nunca havia experimentado. João estava sério e concentrado, seguindo os passos à perfeição. Lucas sorria para a plateia, claramente se divertindo. E Pedro, apesar de sua timidez, dançava com graça e delicadeza. E agora, o par de noivos! Gritou o apresentador. E os casais se moveram no palco. Matias não conseguia tirar os olhos dos 3. Eram seus filhos ali, crescendo, se desenvolvendo, criando memórias felizes. E ele estava assistindo como qualquer estranho na plateia. Quando Pedro fez um movimento mais difícil e conseguiu executá-lo com perfeição, Matias não pôde evitar. Muito bem, Pedro! Ele gritou, aplaudindo com entusiasmo. Sofia se virou de imediato, surpresa.
Pedro ouviu e procurou na plateia até encontrar Matias. Quando seus olhos se encontraram, o menino lhe deu um sorriso tímido e acenou discretamente. Aquele aceno foi o momento mais importante da vida de Matias. Seu filho havia sorrido para ele. Havia se sentido encorajado por sua presença. Pela primeira vez em 5 anos, Matias realmente se sentiu um pai. Um abraço que muda tudo. Quando a apresentação terminou, as crianças correram para abraçar seus pais. Matias viu Sofia abraçar os 3, cobrindo-os de beijos e elogios. A cena era linda demais para ser interrompida. Ele estava prestes a ir embora quando sentiu alguém puxar sua calça. Era Pedro, que havia escapado do abraço da mãe e corrido até ele. Obrigado por gritar meu nome, disse Pedro em voz baixa. Me deu coragem. Matias se ajoelhou e o olhou em seus idênticos olhos verdes. Você foi o melhor dançarino do palco, Pedro. Pode ter certeza disso. Pedro! Sofia apareceu correndo, claramente desesperada. O que você está fazendo aqui? Eu estava agradecendo o moço por gritar meu nome, Pedro explicou inocentemente. Sofia olhou para Matias com uma expressão que misturava raiva e algo que ele não conseguia identificar. Talvez gratidão por ele ter encorajado seu filho mais tímido. Vamos, Pedro, seus irmãos estão esperando. Sofia! Matias chamou quando ela começou a se afastar. Era a primeira vez que ele a tratava com tanta intimidade desde o reencontro. Eu posso falar com você um minuto? Ela hesitou, olhando para Pedro. Pedro, vá procurar seus irmãos, a mamãe já vai. Quando eles ficaram sozinhos, Matias respirou fundo. Sofia, eu sei que você não quer me ouvir, mas eu preciso dizer algo. Eles são crianças incríveis. Você fez um trabalho extraordinário sozinha. E eu sei que nem mereço estar aqui. Eu sei. As palavras dela foram diretas, mas não havia veneno em sua voz. Apenas cansaço. Eu sei, mas eles merecem ter um pai. E eu quero aprender a ser o pai que eles merecem. Sofia o encarou por um longo momento. Matias, você acha que pode aparecer aqui, dar alguns presentes, aplaudir em uma festa e de repente se tornar um pai? Não. Eu sei que será difícil. Eu sei que levará tempo. Mas eu estou disposto a fazer o que for preciso. E quando você cansar? Quando você perceber que ter filhos não são apenas momentos bonitos como o de hoje? Quando eles ficarem doentes, ou fizerem birra, ou precisarem de você às 3 da manhã. Matias viu todo o medo acumulado em seus olhos, toda a proteção que uma mãe desenvolve quando cria seus filhos sozinha. Sofia, eu não vou abandoná-los de novo. Eu não vou te abandonar de novo. Você não pode me prometer isso. Sim, eu posso. Porque há 5 anos, eu era um homem diferente. Egoísta, imaturo, covarde. Mas ao vê-los hoje, ao ver o quão especiais eles são, ao ver o quão forte você é, algo mudou em mim. Sofia olhou para o lado, observando seus filhos brincarem com outras crianças. Matias, não é só sobre você mudar, é sobre eles. Eles já têm uma vida organizada e estável. Eu não posso arriscar estragar isso. E se eu provar que mudei? E se eu mostrar que posso ser um pai presente e confiável? Como? Matias não tinha uma resposta pronta. Eu ainda não sei, mas eu vou descobrir. Só me dê uma chance. Sofia ficou em silêncio por um longo momento, olhando para seus filhos. Finalmente, ela se virou para ele. Uma chance, Matias. Apenas uma. E se você machucar essas crianças, se você desaparecer de novo, eu vou fazer você se arrepender pelo resto de sua vida. Era a primeira abertura que ela lhe havia dado em 5 anos, e Matias soube que não podia desperdiçá-la. O que você acha que Matias deveria fazer para ganhar a confiança de Sofia e de seus filhos? Compartilhe sua opinião nos comentários. Um ato de fé. A oportunidade que Sofia havia dado a Matias veio com regras claras. Ele podia visitar as crianças uma vez por semana, sempre aos sábados pela manhã, sempre na presença dela, e apenas por 2 horas. Qualquer sinal de instabilidade ou falta de compromisso, e as visitas terminariam de imediato.
Matias aceitou todas as condições sem hesitar, grato por qualquer oportunidade. No primeiro sábado oficial, Matias chegou à casa de Sofia com o estômago revirado de nervosismo. Ele carregava uma sacola com jogos de tabuleiro e livros de dinossauros que ele havia pesquisado serem adequados para a idade deles. Ele não queria parecer o pai rico que comprava o amor de seus filhos, mas também queria trazer algo que pudesse uni-los. Tio Matias! Lucas gritou quando abriu a porta, usando o apelido que eles haviam criado para ele na festa junina. Você trouxe algo? Lucas, isso não é educado. Sofia o repreendeu suavemente. Diga olá para o Matias corretamente. Olá, tio Matias. Os três disseram quase em uníssono, João e Pedro mais tímidos que Lucas. Matias se ajoelhou para ficar na altura deles. Olá a todos. Eu trouxe alguns jogos para a gente brincar juntos, se vocês quiserem. Os olhos das três crianças se iluminaram de interesse ao verem os jogos que Matias havia escolhido com cuidado. Um jogo da memória de dinossauros, um quebra-cabeça de carros e um jogo simples de perguntas e respostas sobre animais. Nada muito caro ou chamativo, apenas coisas que pudessem criar momentos de diversão em família. Eu posso ver o de dinossauros? Pedro perguntou timidamente, claramente interessado. Claro que sim! Na verdade, eu pensei em você quando vi este jogo. Pedro sorriu daquele jeito reservado, que Matias já estava aprendendo a reconhecer. Era incrível como cada criança tinha uma personalidade tão definida, apesar de serem trigêmeos. João era o protetor, sempre observando tudo antes de se envolver. Lucas era pura energia e espontaneidade. Pedro era o sonhador, o mais sensível e observador. Eles se sentaram na pequena e aconchegante sala de estar da casa. Matias notou todos os detalhes, as cortinas simples mas limpas, os desenhos das crianças colados na geladeira, os brinquedos organizados em caixas improvisadas. Era um verdadeiro lar, construído com amor, mesmo sem recursos abundantes. Mamãe, você vai brincar com a gente? Perguntou João. A mamãe vai ficar por perto, respondeu Sofia, sentando-se no sofá com um livro. Matias notou que ela estava supervisionando discretamente, pronta para intervir se fosse necessário. Eles começaram com o jogo da memória de dinossauros. Pedro provou ser um especialista no assunto, sabendo os nomes de quase todos os dinossauros nas cartas. Matias se sentiu impressionado com o conhecimento do menino de 4 anos. Como você aprendeu tanto sobre dinossauros, Pedro? A mamãe me traz livros da biblioteca, Pedro explicou com orgulho. E a gente assistiu a documentários na TV. Matias olhou para Sofia, que havia abaixado seu livro e estava observando a conversa. Mais uma vez, ela havia encontrado uma maneira de educar e entreter seus filhos sem gastar dinheiro, que ela não tinha. Sua criatividade para ser uma boa mãe, mesmo com recursos limitados, era impressionante. Eu quero ser paleontólogo quando eu crescer, Pedro continuou. Paleo o quê? Lucas perguntou confuso. É alguém que estuda dinossauros, Lucas, João explicou pacientemente. Matias sentiu uma onda de orgulho paternal. Essa é uma profissão muito legal, Pedro. Você vai descobrir novos dinossauros. Você acha mesmo? Eu tenho certeza. Você já sabe mais de dinossauros do que muitos adultos. O sorriso que Pedro deu a Matias foi um dos momentos mais especiais de sua vida. Era pura alegria infantil, sem barreiras ou desconfiança. Naquele momento, Matias era apenas o adulto legal que acreditava em seus sonhos. Eles passaram para o quebra-cabeça de carros, o que fez os olhos de João brilharem. Ele montava as peças com uma precisão impressionante, sempre encontrando onde cada uma se encaixava. Lucas tentava ajudar, mas estava mais interessado em fazer barulhos de motor com a boca, imitando carros de corrida. João, você gosta de carros? Matias perguntou. Sim, eu quero ter uma oficina quando eu crescer, como o moço da rua. Sofia sorriu do sofá. O João é fascinado vendo o seu José trabalhar. Ele sempre pergunta como funciona cada parte do carro.
É que eu vou consertar carros muito rápidos, João declarou empolgado. Matias ficou encantado com a determinação do menino. Uma oficina de carros é muito importante, João. Sem mecânicos, nenhum carro funcionaria. Isso é verdade? Claro que sim. E você vai ser o melhor mecânico de São Paulo. Lucas, que estava um tanto distraído com os outros jogos, de repente falou. Tio Matias, você tem carro? Sim. É bonito? É. Eu posso ver? Matias olhou para Sofia pedindo permissão em silêncio. Ela hesitou por um momento, depois assentiu. Podem ver da janela. Todos se amontoaram ao redor da janela da sala para ver o carro de Matias estacionado na rua. Era um BMW, mas não o mais chamativo que ele tinha. Ele havia escolhido de propósito o modelo mais discreto. Uau! Lucas exclamou. É o carro mais bonito da rua. Ele tem ar-condicionado? João perguntou com interesse técnico. Sim, e janelas elétricas, e um banco que se mexe sozinho. Como se mexe sozinho? Pedro quis saber. Matias riu. Ele tem botões que fazem o banco ir para frente, para trás, para cima e para baixo. Que legal! Os três disseram juntos. Eu posso mostrar para vocês um dia, se a mamãe deixar. 3 pares de olhos se voltaram esperançosos para Sofia. Nós vamos ver, ela disse diplomaticamente. Eles voltaram para os jogos. Mas Matias notou que algo havia mudado. As crianças estavam mais relaxadas com ele, mais abertas. Começaram a contar coisas sobre a vida diária, a escola, os amigos. Lucas lhe contou uma briga que teve com um colega de classe. João falou de uma prova de matemática que ele havia se saído bem. Pedro lhe mostrou um novo desenho que ele havia feito. Eu posso ver o desenho, Pedro? Pedro correu para pegar seu caderno e voltou com um desenho colorido. Era uma família, mas desta vez tinha 5 figuras. Uma mulher, 3 crianças e um homem alto. Quem são essas pessoas no desenho? Matias perguntou, com o coração batendo forte. É a nossa família. Pedro respondeu com naturalidade. A mamãe, eu, o João, o Lucas e... E quem é este? Matias apontou para a figura masculina. Pedro olhou para Sofia, depois para Matias, um pouco inseguro. É você. Você gosta de brincar com a gente. Matias sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Em apenas uma manhã, ele havia entrado na família imaginária de seu filho mais tímido. Era mais do que ele ousava esperar. Eu amei o desenho, Pedro. É o mais lindo que eu já vi. Você pode ficar com ele. É mesmo? Você está me dando como presente? Pedro assentiu timidamente e Matias dobrou o desenho com o maior cuidado, como se fosse feito de ouro. As 2 horas passaram voando. Quando chegou a hora de ir, Matias sentiu uma tristeza física. Ele não queria deixar aquela sala aconchegante. Não queria deixar de ouvir as risadas das crianças. Não queria voltar para seu apartamento vazio. Você vem no próximo sábado? Lucas perguntou ao se despedir. Se a mamãe me deixar, mamãe pode vir? João perguntou. Sofia olhou para Matias, avaliando-o. O que ela viu deve tê-la agradado, porque ela assentiu. Ele pode vir. Matias saiu da casa, flutuando. No carro, ele ficou parado por um tempo, olhando para o desenho de Pedro. 5 figuras. Uma família. Pela primeira vez em 5 anos, ele era parte de algo maior do que ele mesmo. O que você pensa sobre o papel que as crianças desempenham no reencontro de Sofia e Matias? Você acha que são eles que estão curando as velhas feridas? Comente sua perspectiva. A prova definitiva. Durante a semana, Matias mudou completamente sua rotina. Saiu do escritório mais cedo para pesquisar atividades que pudesse fazer com crianças de 4 anos. Comprou livros sobre paternidade. Assistiu a vídeos sobre o desenvolvimento infantil. Ele até consultou uma psicóloga especializada em relacionamentos entre pais e filhos. O que é que você mais quer saber? A psicóloga havia perguntado. Como ser um bom pai para crianças que não me conhecem há 4 anos. Ela havia lhe explicado sobre a paciência, a consistência, sobre a importância de construir laços genuínos em vez de tentar compensar o tempo perdido com presentes caros.
Matias absorveu cada conselho como se sua vida dependesse disso. O segundo sábado chegou com um plano diferente. Em vez de jogos, ele trouxe ingredientes para fazer biscoitos. Ele havia pesquisado receitas simples que as crianças podiam ajudar a fazer. Vamos assar? Ele perguntou ao chegar. Assar o quê? Lucas quis saber. Biscoitos de chocolate. O grito de alegria dos três ecoou pela casa. Sofia apareceu da cozinha secando as mãos no avental. Matias, você sabe cozinhar? Eu aprendi esta semana. Ele admitiu rindo. Eu assisti 20 vídeos no YouTube. Sofia riu. E Matias percebeu que era a primeira vez que ela havia sorrido de verdade para ele desde o reencontro. A tarde na cozinha foi caótica e maravilhosa. Lucas comeu mais chocolate do que colocou na massa. João misturou tudo com concentração científica. E Pedro fez perguntas sobre por que o açúcar derretia e como o forno funcionava. Matias estava no meio de tudo, rindo, ajudando, limpando, se divertindo mais do que em anos. Quando Sofia se juntou a eles para ajudar a assar os biscoitos por alguns minutos, eles realmente pareciam uma família normal. Tio Matias, você sabe fazer outros doces? Lucas perguntou enquanto esperavam os biscoitos ficarem prontos. Eu não sei, mas eu posso aprender. Você pode ensinar a gente a fazer bolo? Pedro sugeriu. Claro que posso. Que tipo de bolo vocês gostam? De chocolate. Os três gritaram juntos. Matias olhou para Sofia, que observava a cena com uma expressão que ele não conseguia decifrar. O que você acha, Sofia? Eu posso trazer ingredientes para bolo na próxima semana. Ela hesitou. Depois, assentiu lentamente. Eu acho que poderia ser legal. Quando os biscoitos ficaram prontos e eles se sentaram para comer juntos, Matias percebeu que era a primeira refeição que ele tinha com seus filhos. Era apenas um lanche simples, biscoitos caseiros em uma pequena cozinha. Mas para ele, era o banquete mais importante de sua vida. Mamãe, os biscoitos estão deliciosos, declarou João. Estão mesmo. O tio Matias é um bom cozinheiro, Lucas concordou. Pedro, sempre mais observador, falou em voz baixa. É legal quando a gente faz coisas juntos. Matias olhou para aqueles três rostos manchados de chocolate e soube que estava exatamente onde deveria estar. Não importava quantos anos ele havia perdido. Não importava quantos erros ele havia cometido. O que importava era que agora ele estava ali, presente, aprendendo a ser o pai que seus filhos mereciam. Um final inesperado. 3 meses se passaram desde que Matias começou suas visitas regulares. A relação dele com as crianças florescia naturalmente. Mas Matias sabia que a verdadeira prova seria reconquistar a confiança de Sofia. Ela ainda o tratava com uma cortesia respeitosa, mas havia uma barreira invisível entre eles que ele precisava ultrapassar. Foi em uma terça-feira à tarde que tudo mudou. Matias estava em seu escritório quando recebeu uma ligação de um número desconhecido. Quando ele atendeu, ouviu a voz trêmula de Pedro do outro lado da linha. Tio Matias, sou eu, o Pedro. O coração de Matias acelerou. Pedro, o que aconteceu? Como você conseguiu meu número? A mamãe me deu. Ela está chorando muito e não para. O Lucas e o João estão assustados. Matias se levantou de sua cadeira de imediato. Onde vocês estão? Em casa. A mamãe recebeu uma carta e está chorando. Ela não fala com a gente. Pedro, escute com atenção. Diga à mamãe que eu estou indo para aí agora mesmo, ok? Cuide dela até eu chegar. Matias saiu correndo do escritório, deixando para trás reuniões e compromissos. No caminho para o bairro de Pinheiros, 1000 possibilidades passaram por sua mente. Um problema de saúde, algum problema financeiro grave, alguma ameaça legal. O que quer que fosse, ele estava determinado a resolvê-lo. Quando ele chegou à casa, encontrou a porta aberta e a dona Fátima na sala, tentando acalmar as 3 crianças que estavam visivelmente alteradas. Sofia estava sentada na cozinha, com uma carta na mão, e as lágrimas escorrendo pelo rosto. Matias, ainda bem que você veio, disse dona Fátima aliviada. Ela não fala nada, só chora. Matias se aproximou de Sofia com cuidado. Sofia, o que aconteceu?
Ela levantou seus olhos avermelhados para ele e lhe entregou a carta sem dizer nada. Matias a leu rapidamente e sentiu seu sangue gelar. Era um aviso de despejo. O dono da casa havia vendido a propriedade e o novo proprietário queria a posse em 30 dias. Sofia, se acalme, isso tem solução. Como vai ter solução, Matias? Ela falou pela primeira vez, com a voz rouca de tanto chorar. Eu não tenho dinheiro para o depósito de outro aluguel. Eu não tenho para onde ir com as crianças. Matias sentiu uma mistura de dor e determinação. A família que ele estava aprendendo a amar estava ameaçada, e desta vez ele não ficaria de braços cruzados. Vocês vão ficar na minha casa. Sofia olhou para ele como se ele tivesse enlouquecido. O quê? De forma temporária, até a gente encontrar uma solução melhor. Eu tenho um apartamento grande com quartos suficientes. Matias, eu não posso aceitar isso. Por que não? Por quê? Ela hesitou, procurando as palavras. Porque eu não quero te dever favores. Eu não quero que você pense que pode comprar a nossa família. Matias se ajoelhou na frente da cadeira dela. Sofia, olhe para mim. Isso não é um favor, não é caridade, não é uma compra. Isso é um pai fazendo o que qualquer pai faria pelos seus filhos. Mas eles não são realmente seus filhos. As palavras saíram de forma automática, mas Matias viu que ela se arrependeu imediatamente de tê-las dito. Seus olhos se encheram de lágrimas novamente. Não são? Matias perguntou suavemente. Porque para mim, eles são. Eles me desenham nas famílias deles. Me ligam quando estão preocupados. Me esperam ansiosos todo sábado. Se isso não os torna meus filhos de verdade, eu não sei o que os torna. Sofia olhou para a sala onde os 3 meninos conversavam em voz baixa com a dona Fátima. Matias, eu tenho muito medo. Medo de quê? De confiar em você e você desaparecer de novo, de deixá-los se acostumarem com a sua presença e depois perderem você de novo. Matias segurou as mãos dela entre as suas. Sofia, eu sei que eu não mereço sua confiança. Eu sei que eu preciso reconquistá-la todos os dias. Mas eu te prometo uma coisa. Eu não vou embora. Aconteça o que acontecer. Eu estarei aqui para você. Como você pode ter tanta certeza? Porque nos últimos 3 meses eu descobri quem eu sou de verdade. Eu não sou o homem de negócios de sucesso que eu pensava que era. Eu sou o pai do João, do Lucas e do Pedro. Eu sou o homem que ainda te ama. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Sofia olhou nos olhos de Matias e ele viu todo o medo ali. Toda a proteção maternal, mas também algo que ele não via há 5 anos. Matias, você não precisa dizer nada agora. Apenas me ajude neste momento. Depois nós conversamos sobre o resto. Antes que Sofia pudesse responder, Pedro apareceu na cozinha. Mamãe, você parou de chorar? Sofia secou rapidamente as lágrimas e abriu os braços para ele. Sim, querido. A mamãe só estava preocupada com uma coisa, mas o tio Matias vai nos ajudar a consertar. É mesmo? Lucas perguntou, espiando com João. Sim, eu vou, Matias confirmou. Vocês vão ficar na minha casa por um tempo até a gente encontrar uma casa nova e ainda mais legal para vocês. Na sua casa de verdade? João quis saber. Na minha casa de verdade. Ela tem o carro bonito? Lucas perguntou empolgado. Matias riu. O mesmo. Um novo lar. A mudança aconteceu no fim de semana seguinte. Matias contratou uma empresa para transportar todos os pertences deles com cuidado, especialmente os desenhos e os brinquedos das crianças. Ele queria que eles se sentissem em casa desde o primeiro dia. O apartamento de Matias era de fato grande, com uma vista panorâmica da cidade. Cada criança teve seu próprio quarto, algo que eles nunca haviam tido antes. Sofia ficou no quarto de hóspedes e Matias fez questão de deixar claro que ela teria total privacidade e independência. Uau, dá para ver a cidade inteira! Lucas exclamou na primeira noite, grudado na janela do quarto. E tem uma banheira! João gritou do banheiro. Pedro, mais reservado, explorou o quarto que Matias havia decorado especialmente para ele, com livros de dinossauros e um pôster do sistema solar. Você gostou do quarto, Pedro?
Matias perguntou. Eu gostei muito, mas... Pedro hesitou. Mas o quê? A casa da tia Fátima vai ser muito longe? Matias sentiu seu coração se partir. Pedro estava preocupado com a vizinha que havia sido como uma avó para eles. Não vai ser longe não, nós vamos visitá-la bastante e ela pode vir aqui quando quiser. Você promete? Ele prometeu, e as primeiras semanas na nova casa foram de adaptação. Matias mudou completamente sua rotina. Ele se levantava cedo para tomar café da manhã com as crianças antes da escola. Voltava para casa para o almoço sempre que era possível e dedicava todas as suas tardes a eles. Sofia ainda mantinha uma certa distância, mas Matias podia ver que ela estava observando cada movimento seu, testando se ele realmente havia mudado. E ele estava decidido a passar em todos os testes. Quando João teve febre uma noite, Matias foi o primeiro a acordar com um choro. Ele correu para o quarto, aferiu a temperatura dele, lhe deu o remédio e ficou ao lado da cama até o menino voltar a dormir. Sofia havia observado tudo da porta sem dizer nada. Quando Lucas teve pesadelos 2 noites seguidas, Matias improvisou histórias sobre um menino valente que protegia dinossauros mágicos, fazendo Lucas rir até ele esquecer o medo. Quando Pedro se sentiu inseguro no primeiro dia de sua nova escola, Matias cancelou uma reunião importante para acompanhá-lo pessoalmente, ficando do lado de fora até ter certeza de que ele havia se adaptado bem. Foi em uma sexta-feira à noite, 2 meses depois da mudança, que Matias encontrou Sofia na sala de estar, olhando pela janela. As crianças estavam dormindo e a casa estava em silêncio. No que você está pensando? Ele perguntou, sentando-se ao lado dela no sofá. Em como as coisas mudaram para melhor. Sofia se virou para olhá-lo. Matias, você sabe que eu passei 5 anos construindo uma vida sem ninguém? E agora estou aqui, na sua casa, dependendo de você. E isso me assusta muito. Matias segurou a mão dela. Sofia, você não está dependendo de mim. Você está compartilhando comigo. Compartilhando a responsabilidade, compartilhando a alegria, compartilhando a vida. Mas e se isso não funcionar? E se você descobrir que ter uma família é mais difícil do que você imaginava? Matias se virou completamente para ela. Sofia, nos últimos meses eu descobri que a vida que eu achava que queria era vazia. Eu tinha dinheiro, sucesso, liberdade. E eu era profundamente infeliz. Agora eu me levanto todas as manhãs ansioso para ver as crianças. Eu durmo pensando em como eu posso ser um pai melhor no dia seguinte. Matias, eu sei que eu te machuquei muito há 5 anos. Eu sei que eu não mereço uma segunda chance. Mas eu te amo, Sofia. Eu amo nossos filhos. Eu amo a família que podemos ser juntos. Sofia tinha lágrimas nos olhos. Eu também te amo, Matias. Eu nunca deixei de te amar, mas eu tenho muito medo. Então, vamos ter medo juntos. Vamos construir essa família lentamente, com paciência, com amor, sem pressa, sem pressão. Sofia se aproximou dele e pela primeira vez em 5 anos Matias a beijou. Foi um beijo suave, cheio de perdão, cheio de promessas de um futuro melhor. Mamãe, tio Matias. A voz sonolenta de Pedro os interrompeu. Eles se separaram e viram o menino parado na entrada da sala de estar, esfregando os olhos. O que foi, querido? Sofia perguntou. Eu tive um pesadelo. Eu posso dormir com vocês? Matias e Sofia se olharam e sorriram. Claro que pode. Matias respondeu, abrindo os braços. Pedro correu para o sofá e se aninhou entre os dois. Em poucos minutos, João e Lucas também apareceram, atraídos pelo movimento. A gente quer ficar aqui também, anunciou Lucas. Venham para cá então, disse Sofia rindo. Em poucos minutos, os 5 estavam aninhados no grande sofá, as crianças caindo gradualmente no sono entre os pais. Matias olhou para a cena e sentiu uma paz que nunca havia experimentado. Sabe o que o Pedro me disse ontem? Sofia sussurrou. O quê? Que agora a nossa família está completa. Matias beijou a testa de Pedro e depois a de Sofia. Realmente está. Finalmente completa.
6 meses depois, Matias pediu Sofia em casamento em uma festa junina na praça do bairro, o mesmo lugar onde eles haviam se reconectado através dos filhos. Não foi um pedido cheio de pompa ou presentes caros. Era ele, ajoelhado na frente dela, com João, Lucas e Pedro ao seu lado, perguntando se ela construiria oficialmente a família que eles já eram em seus corações. Sim, ela respondeu, enquanto as crianças comemoravam de alegria e a dona Fátima chorava na primeira fila. O casamento foi pequeno, na mesma praça, com toda a comunidade presente. Matias havia aprendido que a família não é medida pelo tamanho da festa, mas pelo tamanho do amor. E quando Pedro, no final da cerimônia, correu para abraçar Matias e gritou "Papai!", pela primeira vez, Matias soube que havia encontrado o verdadeiro significado da vida. Não se tratava de ter tudo, tratava-se de dar tudo de si mesmo para aqueles que realmente importavam. Você se emocionou com a jornada de Matias. Qual você acha que é a lição mais importante que ele aprendeu? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou desta história, clique em gostei e se inscreva para não perder nossas próximas histórias de vida e redenção.